Os Estados Unidos confirmaram que a lista de Donald Trump vai muito além do ministro Alexandre de Moraes. Na lista de sancionados tem gente do STF, do TSE e dezenas de outras autoridades. Gente, essa novidade eu trouxe aqui para compartilhar com vocês porque ela alegrou o meu dia e eu espero que alegre o seu. Uma apuração da CNN verificou com fontes do governo americano que a lista de punidos já existe. E essa lista inclui mais gente do que você pode imaginar. A lista de Trump dos abusadores de direitos humanos, dos abusadores da liberdade de expressão, que vão ser punidos e sancionados. E eu vou mostrar essa notícia agora para você e no final a gente vai dar risada juntos com uma bravata do ministro Alexandre de Moraes, que continua por aí dizendo que o STF está muito tranquilo, que eles não estão com medinho nenhum, ao mesmo tempo em que eles tomam uma série de medidas desesperadas. Bora então direto aqui para a grande novidade para você curtir comigo. Olha aí. A carta em si, no que consiste a carta? A gente consegue botar aí na tela, né, Bruno? Eu vou ler aqui a íntegra da carta para vocês, porque é uma porrada. Diz aqui, assunto, repressão transnacional pelo governo do Brasil. Resposta urgente dos Estados Unidos. Prezado senhor secretário, ontem o Paulo Figueiredo, um jornalista investigativo brasileiro, prestou um depoimento convincente e alarmante, muito obrigado, ao Congresso, alegando que o governo do Brasil continua a perseguir e assediar brasileiros dentro dos Estados Unidos. Anexo o testemunho por escrito dele para sua análise. Esta não é a primeira vez que o Congresso ouve tal testemunho. Em 7 de maio, de 2024, presidiu uma audiência no Subcomitê de Direitos Humanos da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, intitulada Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito, onde alegações semelhantes foram descritas por um painel de testemunhas que incluía o senhor Figueiredo. Em 21 de junho de 2024, enviei uma carta formal ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações sobre violações de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras. A carta não foi respondida. Os fatos que temos diante de nós são indiscutíveis. E ele enumera. Autoridades brasileiras usaram mecanismos da Interpol para atingir e reprimir dissidentes no exterior. Tentaram contornar os canais formais para pressionar diretamente as autoridades policiais dos Estados Unidos. No meu caso, no caso do Dr. Camarinha, no caso do Felipe Martins. Compeliram ou coagiram empresas americanas a restringir a liberdade de expressão legal. E buscaram aplicar decisões judiciais estrangeiras para suprimir manifestações protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. A gravidade da repressão transnacional do governo do Brasil dentro dos Estados Unidos, bem como a sua falta de disposição para responder a preocupações congressionais, tornam claras as suas ações e intenções. Essa situação também é uma preocupação doméstica, pois enfraquece os direitos dos cidadãos norte-americanos, a soberania de nossas instituições e a integridade de nossa estrutura legal e tecnológica. Senhor secretário, parabenizo sua declaração e seu testemunho no dia 21 de junho perante o Comitê de Relações Exteriores da Câmara de que sanções Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes estão sendo analisadas e são uma grande possibilidade. Exorto o governo a agir rapidamente. Exorto, I urge, né? Eu urjo, exorto o governo brasileiro a agir rapidamente para impor essas sanções e, visando uma responsabilização futura, prestem muita atenção nessa parte. E, visando uma responsabilização futura, a identificar outros funcionários brasileiros envolvidos na repressão transnacional contra brasileiros nos Estados Unidos. O Brasil, outrora um parceiro democrático regional, está se aproximando de um ponto de ruptura institucional. Na minha opinião, já aconteceu esse ponto de ruptura institucional, em 2022. Não podemos nos dar ao luxo de nos arrepender no futuro de termos sido omissos quando os sinais de alerta são claros e as ferramentas estão disponíveis. Atenciosamente, Chris Smith, babá. Eu espero que com isso, às vezes as pessoas são lentas, porque eu entendo que não é uma estratégia muito clara, não faz muita parte do dia a dia das pessoas e também é meu trabalho estar aqui para explicar esse tipo de coisa. E muita gente fica chateada, fala, Paulo, você explica a sua estratégia para o inimigo. Eu falo todos os dias, porque eu não tenho estratégias que o inimigo tenha capacidade de interceptar. Eu não tenho. As estratégias que seriam passíveis de interceptação, essas acontecem nos bastidores, ninguém nem sabe. Se eu estou falando algo aqui, é porque este algo não pode ser interceptado pelo inimigo. E por isso que apenas no domingo nós tornamos pública a razão da minha ida à Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos. E eu, agora, posto tudo isso, explicando a estratégia, eu me assusto ainda como algumas pessoas de direita
acham que eu estou brincando quando eu faço essas coisas. Como se não tivesse estratégia, como não tivesse sido tudo friamente calculado, como diz o Chapolin Colorado. Inclusive com os americanos. Achar que tem algum jogo aqui que é acidental é uma imbecilidade. Então essa carta escrita pelo deputado Chris Smith, do Partido Republicano, 24 horas depois da audiência, um cara que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, o Chris Smith é um dos caras com um sujeito maior histórico na área de direitos humanos, é o deputado mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, um dos republicanos mais influentes da Casa dos Representantes, com o maior número de projetos de leis aprovados, e líder nessa história de repressão transnacional. Então, nessa carta, ele não só faz menção a tudo que eu disse durante a audiência, como ele também faz menção a uma carta enviada ao Alexandre de Moraes em 2024, na qual ele pediu informações, noticiamos aqui, sobre violações de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, e copiando o presidente da Câmara na época, o presidente do Senado na época, e o presidente do STF, que é o mesmo hoje o ministro Barroso. E essa carta nunca foi respondida por ninguém. E aí, diante disso, ele fala que são os fatos incontestáveis, as coisas que ele lista na carta. E uma vez constatadas essas ilegalidades, o que pede o Chris Smith, e eu vou reler aqui, ipsis liter, exorta o governo a agir rapidamente para impor essas sanções ao Alexandre de Moraes e visando uma responsabilização futura a identificar outros funcionários brasileiros envolvidos na repressão transnacional nos Estados Unidos. E não foi só, uma carta quase idêntica foi endereçada ao diretor de política doméstica da Casa Branca, que é o Vince Haley. E eu aviso a vocês, as minhas fontes já me confirmaram que tanto o secretário de Estado Marco Rubio quanto o Vince Haley já receberam as correspondências. Então, volto a dizer, chama atenção, ele pede ao secretário sanções imediatas e também a identificação de outros brasileiros envolvidos. Ou seja, a sanção contra o Alexandre, o pedido é imediato. Mas daqui a pouco tempo, também teremos ações contra os seus cúmplices. Os outros ministros do STF, Rodrigo Pacheco, Fábio Schor, quem sabe General Tomás. Lembrem-se, eu disse a vocês que foi entregue uma lista. Muita gente, Paulo, mas você está dizendo que os vistos foram cancelados, mas no X, mas não vimos nada sobre vistos cancelados. Eu falo, meu Deus do céu, o governo americano emitiu um comunicado, mudou a sua política de visto para quem praticou a censura. Eu avisei que foi enviada uma lista e o governo americano, para não deixar dúvidas, fez um tweet em português dizendo que os inimigos da liberdade de expressão americanos não seriam esquecidos. Aí eu falo assim, mas Paulo, mas eles não publicaram uma lista dizendo Alexandre de Moraes, fulano de tal, fulano de tal. Eu já expliquei que não vão publicar, pô. Mas aí o sujeito tem que ser meio burro. Tem que ser meio burro. Aí tem que ser meio burro. Como é que a gente vai saber? Ora, os ministros que viviam aqui nos Estados Unidos, nunca mais veio nenhum, tentarem vir. Pode ser que um ou outro, pode ser que o Barroso ainda não tenha tido visto cancelado, vamos ver. Se ele vier, pode perder o visto aqui, pode dar com a cara no aeroporto. O Alexandre nem tenta mais vir. O Alexandre, que adora o Mickey, não sei se o Bruno tem imagens aí, não tem mais visto para os Estados Unidos. E é um mentiroso. Porque ele diz, não, meu visto venceu durante a pandemia e eu nunca renovei. Mentiroso. Fake news, Alexandre. Você estava aqui nos Estados Unidos em 2022. Você estava aqui na época do Perdeu Mané, que o visto parou na pandemia. Outro dia, acho que foi a Mônica Bergamo publicou isso. Eu falei, vocês não publicam, vocês não checam o que vocês publicam, não. Esse é o problema de ser blogueiro chantinista. Nunca mais veio aos Estados Unidos. Por que o Alexandre não veio mais aos Estados Unidos? O Flávio Dino também não tenta, diz que o bom é ir para o Maranhão. É verdade, Maranhão, Nova York, ali são as dois grandes polos, né? Aquele eixo Miami, Nova York e Maranhão. Nada contra o Maranhão. Os Lençóis Maranhenses realmente são absolutamente espetaculares. Eu tinha vontade de visitar, nunca fui. Mas, né? Digamos assim, que o número de turistas visitando o Maranhão é bem aquém ao de Miami, por exemplo, ou de Orlando, que é uma das 5 cidades mais visitadas do mundo. Casa do personagem que o Alexandre gostava tanto. Né, Bruno? Bota aí pra gente. Aí. Isso aí você não tem no Lençol Maranhense. Só aqui, cara. Não, pode ir pra Disneyland Paris, por enquanto. Vamos falar sobre isso, por que é por enquanto. Né? Pode ir pra Disneyland Xangai, tem Disneyland em Xangai. Aí, Alexandre, tem Disneyland em Xangai. Vocês que são próximos dos chineses, tem Disneyland em Xangai. Você pode levar a sua orelhinha, pô. Nem tudo está perdido. O deputado Chris Smith, o mais antigo do Congresso americano, acabou de enviar uma carta ao secretário Marco Rubio solicitando a aplicação urgente da Lei Magnitsky.
o deputado está alarmado com o último depoimento do Paulo Figueiredo e na carta em que ele mandou ao secretário Marco Rubio, o Chris Smith diz que o Brasil está num ponto próximo de ruptura institucional e que o Brasil outrora era, de fato, um parceiro democrático. Ele ainda lista uma série de perseguições, dentre elas o uso da Interpol para perseguir dissidentes políticos do Alexandre de Moraes. Vale lembrar, Moraes, que sempre tem o respaldo de Lula, que inclusive colocou Itamaraty à disposição do Moraes nesse aparato de perseguição internacional. A coisa está ficando cada vez mais séria e a gente realmente aguarda uma sanção rápida do governo norte-americano, não somente, que já seria suficiente, para resguardar a questão de direitos humanos no Brasil, mas também para proteger o próprio Estados Unidos, que tem sido palco para essas ações do Moraes, que não se resumem apenas a cercear as plataformas como a Rumble, a Truth Social, dentre outras, não apenas a censurar empresas americanas, mas também perseguir cidadãos americanos e pessoas que estão dentro do solo dos Estados Unidos. Deus quiser, a gente está muito próximo de colocar um freio no maior ditador que a minha geração já viu. Saiu na Reuters, olha aqui, ó. Olha a data. Estava pensando que o julgamento seria no dia 30, na verdade o julgamento foi hoje. E, pasme, Carvajal se declarou culpado, ou seja, ele confessou os crimes que cometeu. E um dos crimes, segundo o jornal espanhol, é de que o serviço de inteligência venezuelano no qual ele estava à frente, na verdade, controlava um cartel de drogas. E que muitos políticos, nesse cartel de drogas, foram beneficiados. E, pasme, qual o nome que ele mencionou? Não se sabe se na corte americana, mas ele mencionou lá na Espanha, Lula. Você vai se surpreender. Bora então aqui direto pro vídeo que vale muito a pena ver. O ex-chefe de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, entregou a um juiz espanhol diversos documentos em que admite ter financiado ilegalmente movimentos políticos de esquerda na América Latina e na Europa. O material foi obtido pelo jornal espanhol OK Diário. Diz trechos, aspas, em um informe para o Tribunal Central de Instrução número 6 com o título Financiamento Ilegal do Podemos, nome de um partido de esquerda espanhol, Carvajal diz que o governo da Venezuela chegou a financiar Lula da Silva no Brasil. Carvajal ainda precisará provar com documentos as suas acusações, ressalta o periódico. Cris. Então, o jornal está se eximindo de responsabilidade ali, dizendo que ele ainda precisa provar a acusação com documentos. Mas, no início, a notícia vem como este ex-chefe de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela apresentou documentos em que admite que financiou ilegalmente movimentos políticos da esquerda em toda a América Latina e Europa. E depois, lá para frente, dá o título do documento como financiamento ilegal do Podemos, porque está entregando, claro, a autoridades espanholas, e Podemos é um partido de esquerda espanhol, não é o nosso Podemos no Brasil. Então, para mim, já tem documentos na história aí. Claro, a imprensa talvez não tenha tido acesso a todos os documentos e por isso está dizendo que ele vai ter que provar o que faz, o que fala. Mas já está dito ali e é um indício muito grande de financiamento ilegal. Eu queria só lembrar que houve uma CPMI aqui no Brasil para investigar os investimentos via dinheiro do BNDES no exterior, o que é proibido. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é para investir o nosso dinheiro do contribuinte brasileiro dentro do Brasil, e financiou porto em Cuba, financiou metrô em Caracas e muitas outras obras pela África e pela própria América Latina, América do Sul e Central. Então, o que eu fiquei pensando aqui, esse dinheiro que saiu do BNDES, por exemplo, para o metrô de Caracas, e que a gente sabe que não voltou para o Brasil, foi dinheiro emprestado, nunca devolvido, se ele não voltou para o PT, para financiar campanhas do ex-presidente Lula ou da sua sucessora Dilma. São coisas que a gente precisa cobrar da nossa justiça também, da nossa polícia, que seja investigado, porque era dinheiro público que jamais poderia sair do Brasil e voltar para os cofres de um partido. E aí a gente também fica questionando se pode haver esse financiamento estrangeiro, se é que o dinheiro era estrangeiro e não dinheiro nacional que saiu ilegalmente daqui, né? Porque a gente sabe que pela legislação eleitoral, o partido que aceita financiamento estrangeiro, ele tem que ser extinto. Seria o caso de pedirmos a extinção do PT? Gente, eu vou mostrar pra você agora esse vídeo pra você acreditar, pra você ver com os seus próprios olhos. Acompanha aí comigo. E muito se fala sobre o julgamento do Carvajal, ou do Carvajal, né?
falando para hoje, 23, você tem alguma informação sobre esse julgamento, João? Tenho sim, Pitoli. Na imprensa, quando a gente procura aqui nas redes sociais, a gente não encontra nada da imprensa tradicional falando a respeito disso. A imprensa internacional também não está tratando do tema. O que eu encontrei aqui nas redes sociais foi muita especulação. Mas eu encontrei aqui um site do Organized Crime and Corruption, que é um projeto de repórteres independentes que trabalham de maneira na esfera internacional. E existe uma reportagem que diz o seguinte, está em inglês aqui, eu vou trazer para a nossa audiência. Vamos começar aqui. A Espanha extraditou Carvajal em 2023 para os Estados Unidos. Eu lembro que nós falamos isso aqui na Auriverde, né? Ele foi acusado de conspiração de narcoterrorismo, bem como de armas e outros crimes de tráfico de drogas. Os procuradores o acusavam especificamente numa tentativa de 2006 de enviar um carregamento de 5 toneladas de cocaína da Venezuela para os Estados Unidos em um jato privado. Mas ele foi detido durante uma escala no México. Bom, a alegação, aliás, a acusação alegou que Carvajal era um dos líderes do Cartel de los Soles. Eu não sei como é a pronúncia a tradução disso para português. Isso desde pelo menos 1999, e que eles buscavam inundar os Estados Unidos com cocaína e infligir os efeitos nocivos e viciantes da droga aos usuários. Bom, o que a gente tem mais de informação, Pitoli, que eu encontrei aqui em alguns veículos, dessa vez da imprensa internacional, é que ele está sendo julgado por um tribunal em Nova York. Sim, Tribunal Federal em Nova York. E o juiz responsável por esse caso marcou a data do início do julgamento de Carvajal para 30 de junho, ou seja, a partir do dia 30 deve começar esse julgamento em um tribunal de Nova York. Muito bem, João. Então, a expectativa criada para segunda-feira da semana que vem. Embora alguns perfis da internet dizendo que poderia começar hoje. Walter, por que a gente precisa olhar para essa história do Carvajal? Como diria o João, sua pronúncia impecável. Eu já vou no Carvajal mesmo e vamos embora. Agradecendo ao João pela orientação, é claro. Walter, nós temos nesse cidadão provavelmente o grande mentor, o articulador ou o pivô da distribuição do recurso do narcotráfico na Venezuela e que, veja, provavelmente, temos que eles gostam de usar, né, supostamente, deve ter alimentado campanhas eleitorais na América Central, Caribe e América do Sul. E isso poderia impactar diretamente a vida daqueles que compõem organizações como o Foro de São Paulo, FARC, dentre outros. Por quê, Walter? Porque esse dinheiro escorreu para pintar aquela América do Sul, em especial, de vermelho. E a gente sabe disso. E Carvajal vira, né, uma grande caixa preta desse assunto, porque ele sabe quem e quanto recebeu para campanhas eleitorais. Ou seja, dinheiro do narcotráfico alimentando campanhas eleitorais na América do Sul. Será que passou por aqui? Será que receberam dinheiro? Se ele menciona Foro de São Paulo, se em algum momento o Foro de São Paulo é citado, eu só preciso te lembrar que Lula estava na fundação do Foro de São Paulo em 1989, ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Fidel Castro. Ou seja, o Carvajal pode ser uma bomba relógio e pode atrapalhar alguns planos dessa turminha da esquerda que também vive do dinheiro do narcotráfico para sustentar suas campanhas eleitorais, Walter. Eu queria sugerir à nossa audiência fantástica, maravilhosa aqui, um vídeo no YouTube. Pesquisem ali o professor Olavo de Carvalho e Herbert, com H, Herbert Marcuse, M-A-R-C-U-S-E, Herbert Marcuse. O Herbert Marcuse é um dos filósofos da escola de Frankfurt. E nesse vídeo do professor Olavo, anotem aí, né, Olavo de Carvalho, Herbert Marcuse, vão lá no YouTube, procurem essa aula. O professor Olavo explica como que o Herbert Marcuse sustentava, lá na década de 30 do século passado,
que a questão da droga poderia ser um instrumento da revolução socialista. Né? Como que se poderia corroer os pilares da sociedade opressora, né? Essa sociedade machista, capitalista, burguesa, como que a partir do tráfico de drogas e dos artistas se poderia fazer não mais a revolução do proletariado, como Marx havia proposto, mas um novo tipo de revolução. Então, isso tem receita, Pittoli. Tem receita. Quem é que colocou o Gustavo Petro na presidência da Colômbia? Como é que as Farc se financiaram? Quem recentemente promoveu esse atentado que um candidato à presidência lá... Vocês vejam o seguinte, só sofre atentado o candidato à presidência que seja de direita, ou não alinhado com isso. Então, essa máquina, ela funciona de duas formas. Por um lado, para financiar uma facção política, um lado político, e, por outro lado, para financiar o extermínio dos adversários desse lado político. É muito grave tudo isso. E esse cara é um elemento lá de dentro para mostrar, né, como é que esse negócio está funcionando. É isso. Walter, imagina o estrago que faria se num julgamento como esse a gente passasse a entender o financiamento dessas campanhas. Eu vou me lembrar, não sei se o Edson vai encontrar esse mago chamado Edson Simões, não sei se vai encontrar, mas na campanha de 2022 criaram um site, 13 motivos para voltar com o meu ex, né? 13, PT, é claro, era o ex-presidente Lula. E aí, Walter, nós contamos naquele momento, aqui na Auriverde, então Jovem Pan News Bauru, nós contamos que o CNPJ que bancava esses anúncios no Google AdSense, no Google Ads, ou seja, é gravíssimo o que nós estamos tratando aqui, porque é proibido financiamento com recursos internacionais de campanha eleitoral no Brasil. É proibido. Não pode ter recurso internacional bancando campanha eleitoral no Brasil. E naquele momento, no auge da campanha para a presidência da República em 2022, a Auriverde teve acesso à Jovem Pan News Bauru naquele momento. Obrigado, Edson. Está na tela, Edson. Como é que é? O Edson fala para mim, 13... razões para voltar com o seu ex no dia 30 de outubro. Votar? Ok, ó. 13 razões para você o L é bem pequeno, bem pequenininho, votar com o seu ex. E aí esse banner aparecia em vários sites. Aí, com um anúncio patrocinado. Quando você clicava em cima do banner, você era dirigido para um site que tratava de Lula. Tratava dos feitos do governo Lula, enfim. O que acontece, Walter? Quem patrocinava esse banner era uma organização de países, o nome em espanhol, Centro-Américo e Caribe. Era o CNPJ, todos os dados, né? Todos os dados correspondiam a uma empresa, uma organização, digamos assim, de fora do país. Nós fizemos a denúncia naquele momento, os advogados do PL naquele momento, para mim acho que dormiram no ponto, enfim, mas eu me lembro perfeitamente da Carla Zambelli, ela ouviu aqui no meu trabalho essa denúncia, me procurou e disse que os advogados do PL me procurariam para a gente tratar desse tema. Fiz diversas reuniões, né, uma delas bastante longa, porque eu tinha naquele momento todos os dados desse que bancava esse banner que levava para um site, né, com tudo para a eleição de 2022, tudo para o Lula, entretanto dinheiro internacional. Walter, não deu nada, não avançamos, só que tá aí, provas a gente tem de que dinheiro internacional estava patrocinando a campanha do Lula e nada aconteceu. Veja, isso descaradamente, hein? E o Sleeping Giants? O Sleeping Giants. Agora, imagine esse Carvajal dar com a língua dos dentes
e dizer que também tinha dinheiro do narcotráfico em campanhas aqui? Porque eu acho que esse cara também tem uma história de um avião que foi cheio de dinheiro para a Argentina. Não teve? Que foram eles que levaram dentro de um jatinho recursos para a campanha? Sim, sim. Então, eles estavam. Há uma engrenagem internacional que funciona da seguinte forma: existem mecanismos que são aparelhos de um sistema. ONGs, sindicatos, grupos de jornalistas, coletivos, tudo isso, onde hoje se inclui, inclusive, esses organismos internacionais como a ONU, a serviço de uma causa, de um propósito. Vocês vejam que isso está articulado internacionalmente. Né? Não é à toa que alguém que não está alinhado com isso vai fazer uma palestra ou vai em algum outro lugar aí e imediatamente existem essas mobilizações que estão por dentro das universidades, que se apresentam, que têm braços jurídicos para entrar com representações, para perseguir. Eu mesmo sou vítima disso, estou com os meus direitos políticos cassados numa articulação com essa mesma tecnologia, né? Esse mesmo modus operandi. É assim que eles funcionam, Pitoli. Às vezes é uma ONG, às vezes é um sindicato, faz uma representação, encontra um companheiro lá dentro do aparato judiciário do Brasil ou de qualquer outro lugar. Aí esse cara finge que está representando algum interesse público ou alguma legalidade para estar a serviço exatamente desse propósito e por trás de tudo isso um sistema de financiamento. Vocês vejam que, por exemplo, isso que tu está falando contrasta durante a eleição com algo que aconteceu aqui. Eu estou vendo muita gente aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil todo, pessoal participando aqui de Barracão, de Caxias, de Carazinho. Aqui em Porto Alegre, na entrada do túnel da Conceição, um movimento da sociedade civil colocou um outdoor, um desses painéis na fachada na empena cega de um edifício, colocando ali o que o Lula era e o PT eram a favor e o que a direita brasileira, naquele momento representado pela candidatura do Bolsonaro, defendiam e eram a favor. Então falava ali que o Lula tinha relação com ditaduras, que o PT era a favor do aborto. A Justiça Eleitoral mandou tirar, e certamente a punir. Então nós temos visto isso, uma assimetria e a utilização dos instrumentos do Estado para perseguição política. É isso que gera insatisfação, é isso que gera tensão social, é isso que tem feito com que a justiça, que deveria ser equidistante e imparcial, tenha se transformado, infelizmente, a partir do momento que foi tomada, num aparelho gerador de instabilidade e tensão, e que não poderia ser. E a única forma da gente voltar a ter paz no nosso país, para além da anistia, que é absolutamente necessária, é que a justiça seja desaparelhada. Vai acabar essa brincadeirinha de passear na Disney. Vai ter que ir para Havana. Quer curtir férias? Vai para Havana. Né? Vai ser assim agora. Eu tô achando isso lindo e maravilhoso. Imagina o dia que o Washington cavar, de fato, o que é o Carvajal. E quais são as denúncias do Carvajal. Porque o Carvajal falou na Espanha, fiz até um vídeo sobre isso, Carvajal falou na Espanha que o Lula foi financiado pelo narcotráfico por meio do Maduro. Ele falou isso, não sou eu que estou falando isso. O Carvajal afirmou isso. E falou isso na Espanha. O que ele falou nos Estados Unidos ainda não foi liberado. Eu tô doido para pegar o que ele falou aqui nos Estados Unidos. Porque ele já está preso. Ele já está preso. Ele já está preso. E então, vai envolver muita gente no Brasil. Vai ser lindo ver Petro, Gustavo Petro, Lula, Maduro, todo mundo ali com categoria de terrorista. Vai ser maravilhoso. Eu tô aqui rezando pro Lula continuar usando como é o nome daquele negócio do árabe lá? Aquele paninho árabe. Kefir? Acho que é. Eu tô doido pra ver o Lula usando aquele... Judeu. Então, eu tô louco pra ver o Lula usando aquela parada ali, falando a La Rua Cuba o tempo todo. E o Lula mandando o Alckmin. Porque agora o Alckmin não tem mais com quem sentar, né? Mataram todo mundo. Todo mundo, O Alckmin não tem mais. O pessoal tá até deixando o lugar vazio do lado dele, né? Quando senta. Vai aqui, mas do lado dele não quer ficar, não. Arruma outro lugar aí, pelo amor de Deus. Todo mundo tá sentado Tem outra fileira, não? Mais atrás? Pelo Mossad. Eu tô louco pra ver a Haddad, vai também. Vai o Alckmin, vai o Lula. Eu tô doido pra ver esses caras. Eu tô doido pra ver esse cara gritando a La Rua Cuba,
e Hamas, e Hezbollah, viva a Palestina, como é que é? Da praia, não, do mar ao... Do Rio ao Mar. Do Rio ao Mar. Eu tô doido pra ver esses caras gritando do Rio ao Mar. E a Manuela Dávila? E a Manuela Dávila tá estudando aqui. Nos Estados Unidos? Tá estudando nos Estados Unidos. Sabe qual foi a promessa do Marco Rubio? Estão sabendo ou não? A promessa do Marco Rubio é tirar o visto dessa galera. Apoiou Hamas, tá fora. Sim. Kefir. Isso. E o Trump avisou: estudantes estrangeiros com visto de estudante que apoiaram o Hamas vão ter o visto cancelado. Vão ter o visto cancelado. Manuela Dávila não vai mais poder comprar presentinho e roupinha pro filhinho dela aqui. Eu tô doido pra ver. Já mandei pra secretária do Marco Rubio. Tô falando sério, falo aqui ao vivo. Eu já mandei mesmo. Manuela Dávila. Ela é ex-congressista, ex-candidata e tal, não sei o quê. Ela apoia o Hamas. Mandei os links dela apoiando o Hamas. Beijo, Manuela. Ó, sobrevivente. Vai pro Brasil, ela gosta, né? Gosta pra caramba. Aqui é muito chato. Faz o Pedro falou que eu vim pros Estados Unidos, é muito chato. Né? Então, o Pedro falou isso. Ele gosta do Panamá. Panamá é melhor pra ele, né? Ele Panamá. Lá ele consegue coisas que ele gosta, né? Para o que você tá fazendo, que você vai amar esse vídeo. Ele vai trazer um gostinho de justiça, vai aquecer o seu coração. Bora aqui direto pro primeiro ponto. Prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? No mesmo pé. Vamos lá, produção, vamos mostrar o que é a BIM paralela de fato no Brasil. Esse documento aí, Lacombe e Marx, é um documento de 1981. Ou seja, tá. Então, esse documento aí é um documento confidencial, óbvio, né? Liberado recentemente para mim, e eu pude publicar isso no X. Esse documento mostra o tio do Alcolumbre envolvido com garimpo ilegal, ouro, venda de ouro, venda de metais, tudo isso de forma absolutamente criminosa no Amapá. Então, a partir disso aí, o que eu fiz? Eu falei, opa, então agora nós vamos usar toda a nossa equipe, todas as nossas forças para mostrar como é que essa família chegou a ter tanto poder naquele estado. E aí agora sim, pode voltar lá pro Twitch, produção, porque aí agora eu consigo... Isso. Aí eu escrevi assim, ó, o Davi Alcolumbre acha que o Washington, D.C. não sabe como funciona a operação dos terroristas e narcotraficantes em relação ao garimpo ilegal. Ele acha que a lei Magnitsky é pesada. Na verdade, eu questionei, né? Ele acha que a lei Magnitsky é pesada? Agora sim, consigo ler aqui, obrigado. Creio que ele não saiba o que são as sanções relacionadas a quem está ligado ao terrorismo. Magnitsky é fichinha. Porque o que acontece? Vai para a parte de baixo ali, produção, enquanto eu vou fazer uns comentários aqui. O que acontece? O Alcolumbre acha mesmo que ele vai ficar ileso de tudo o que está vindo pro lado de Alexandre de Moraes, Fábio Shor e companhia. Será? Não. Ele não vai ficar ileso por um simples motivo. Ele é quem está segurando tanto a anistia quanto o impeachment do Alexandre de Moraes. É ele quem está segurando. Então ele é quem está inviabilizando as duas únicas vias possíveis para o Brasil ainda conseguir ser chamado de um país, um Estado de Direito. Termo, né? O Estado de Direito é um termo do final do século XIX, surgiu na Alemanha, e a partir de então todo mundo gosta de arrotar Estado de Direito. Estado de Direito. Ou seja, que aqui em inglês eles chamam de rule of law. Eu gosto desse termo em inglês porque ele demonstra duas coisas, né, Max? Primeiro que usar a palavra Estado em inglês, ninguém vai entender. Você fala assim, Estado de Direito, o americano nunca vai entender, por um simples motivo. A noção de Estado moderno é absolutamente inconcebível para o americano. Por isso que em inglês é rule of law, que é quase um império da lei. Traduzindo assim, né? É o império da lei. Rule of law. Rule é você tá ali regendo, né, algo. Mas aqui eu estou falando império da lei. E o Estado de Direito seria o império da lei.
Só que no Brasil tudo é manipulado e o Alcolumbre acha que vai ficar fora dessa. Aí clica ali, deixa eu ver aqui, produção. Clica ali no documento agora. Agora vamos ao documento para a gente poder entender quem é a família Alcolumbre. Não, aí no caso, produção, volta ali rapidinho, desculpa. Vou ajudar aqui a turma. Clica, sobe ali um pouquinho, sobe ali um pouquinho. Não, sobe, tá descendo. Aí, clica nesse texto de baixo aí. Isso, agora sim. O documento de 1981 revela que membros da família de Davi Alcolumbre já eram citados em relatórios de contrabando de ouro durante o regime militar, o que, embora não envolva diretamente Davi, à época, né, tinha 4 aninhos, lança luz sobre o contexto familiar e econômico que sustentou o crescimento político de Alcolumbre. Vai descendo em produção. Agora vocês vão entender como é que funciona o jogo de poder da família Alcolumbre. Pode descer. Pode descendo. Obrigado. O irmão de Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre, esteve envolvido em escândalos e alvo de investigações por corrupção, fraude em licitações e desvio de recursos públicos no estado do Amapá. Alguns dos casos, clica ali em Show More, ali, turma. Alguns dos casos vocês vão lembrar, o Máximo talvez vai lembrar, na época da Covid, as licitações, mas tem coisas piores. Então o que a gente tem ali? Desvio de mais de 1,4 milhão em recursos públicos na área da saúde durante a pandemia de coronavírus. Detalhe, Davi Alcolumbre era quem estava tacando fogo para a CPMI. Era CPI, né? Não era CPMI, não era mista. Era do Senado, foi no Senado. CPI da Covid. Saiu alguma coisa com relação ao irmão dele? Não, mas eu vou explicar por quê. A PF identificou que empresas ligadas a Josiel, irmão de Alcolumbre, foram beneficiadas em contratos, direcionamentos com indícios de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pode ir descendo, produção. Obrigado. Aí, o Josiel é o daquele do aeroporto ou o aeroporto é outro? É o do aeroporto. É do aeroporto. O próprio. Como se não bastasse, tem um lance do aeroporto ainda que a gente vai chegar lá. A PF, então, apontou esquemas de falsificação de laudos de contaminação por mercúrio em garimpo ilegais na região norte, envolvendo empresas próximas a políticos locais, inclusive a família de Alcolumbre. Essa foi a Operação Minamata em 2021. Imagina se fosse andando em jet ski pé de baleia. Aí é cadeia, né? Aí é cadeia, porque contaminação de mercúrio não dá falar P nenhuma, né? Leite de janja, né? Vou falar assim. Não dá leite de janja nenhum. Aí, Meu Deus do céu. Mas olha aí. Olha o que acontece no Brasil. Em 2020, a revista Cruzoé publicou reportagens com documentos apontando que Davi Alcolumbre atuou diretamente junto ao governo federal e ao STF. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Para blindar o irmão durante a investigação. O Ministério Público Federal no Amapá pediu a abertura de ações civis públicas por improbidade administrativa contra Josiel. Há bloqueios de bens já autorizados pela Justiça relacionados aos esquemas. Prestem muita atenção nessa coisa de ficar blindando, né, e criando alvos, porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa operação e o que de fato vem a ser a ABIN paralela no Brasil. Próximo, por favor, produção. Agora é que o pau tora. Olha isso aqui. Narcotráfico e garimpo ilegal. Investigações a partir de 2018 e 2020. Quem que foi eleito no final de 2018? Bolsonaro. Obrigado. Demonstraram que rotas de narcotráfico na região norte, especialmente entre Amapá, Guiana Francesa e Venezuela, utilizavam pistas clandestinas e pequenos aeroportos privados. Vamos lá. O que o Trump... A gente já volta aqui já, tá, produção? Não sai dessa tela aí, não. Coloca a tela aqui em mim rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso público. O que o almirante... Era almirante? Da Marinha? O Garnier? Não, do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas. Era, almirante. O que o almirante da Marinha foi fazer no norte do Brasil? Alguém lembra? Visitar a tríplice fronteira. Esse que foi proibido de ir ao Acre. Isso. Como é o nome dele? Era Rosley, né? Ele foi proibido de ir ao Acre, lembra? Foi a tríplice fronteira do Acre. Pois bem, Alcolumbre
Você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? O Max tá quase morrendo de rir ali. Ele acha que ninguém sabe de porra nenhuma, Max. Ele acha que os Estados Unidos é que nem o Brasil, né? Alvin Halsey. Alvin Halsey, almirante 4 estrelas da Marinha dos Estados Unidos, atualmente comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTHCOM, desde novembro de 2024. E ele queria visitar onde? Alvin Halsey. A tríplice fronteira ali no Acre. No Acre. Do lado de cá, né? Uhum. E aí, olha só, isso aqui. Lá, falando que do lado oeste do Brasil, no noroeste do Brasil. E agora, o lado de cá, olha isso aqui. Bota a tela inteira esse tweet aí, produção. Porque isso aqui é de extrema importância. Então, na época ali de Bolsonaro, a PF tava assim, ó. Meu irmão, vamos pegar todos os narcotraficantes que estão ali, ó. Venezuela, Amapá, terra do Alcolumbre, né? E Guiana Francesa. Então a Polícia Federal interceptou voos ilegais que pousaram ou decolaram da pista associada à família Alcolumbre, transportando pasta base de cocaína, minério contrabandeado, ouro e tântalo. É fácil de encontrar tântalo, Max? Não. Dinheiro em espécie sem declaração. Pode descer, produção. E o dossiê completo, com detalhes sobre a família Alcolumbre, estará em breve na revista Timeline. E agora, para não segurar muito o microfone da vez para a gente poder bater um papo, eu quero mostrar para vocês como é que funciona esse organismo de você ter a Polícia Federal, que é a parte do DIP, né, que é, salvo engano, é o Departamento de Inteligência da Polícia Federal, o DIP, o Departamento de Inteligência, que tá na mão, sabe de quem? Fábio Shore. É outro que... Vocês lembram, né, que o Fábio Shore veio em Orlando pra Disney, né? Dá um rolê. Não faz muito tempo, né? Não faz, não. Você lembra disso, Max? Lembro. Fábio Shore? Volta, Fábio Shore. Venha pra Orlando. Eu quero ver você visitando o Mickey mais uma vez. Só mais uma vez. Tem uma música que é só mais uma vez? Só mais uma vez, né? Comigo. Rapaz, eu não me arrisco a cantar nada. É isso mesmo. De quem é essa música? Amanhã, talvez. Outra, qual que é essa daí? Só mais uma vez? Como é que é? Amanhã, talvez. Beleza. Mas o Fábio Shore, só mais uma vez. Disney. Mickey Mouse. Minnie. Não vai sair nem do aeroporto. Não demais, mano. Deixa o cara vir. Chegar na imigração. Deixa o cara vir. Não. Vai ter que voltar no mesmo pé. Vamos lá, produção. Vamos mostrar o que é a BIM paralela de fato no Brasil. Joana, meu Deus, se encavou. Colocou aí, produção? Era O númerozinho 2 aí? Focenta, Joana. Vamos lá. Então agora vamos entender, de fato, o que é a BIM paralela no Brasil. A República dos Dossiês, tá? Enquanto o país assiste inerte a escândalos que surgem e desaparecem como marés, nos bastidores do poder corre um fluxo contínuo de informações enterradas. Dossiês, relatórios, interceptações, delações, provas, dormindo em gavetas ou esperando a hora certa para despertar. A capital da República transformou o acervo de malfeitos em moeda de troca. O que é isso? É o compromato. Eu me lembro do professor Olavo dizer que o Dirceu ele andava em Brasília, ou anda ainda, com um bloquinho de papel com todos os podres de todos os políticos. E aí, toda vez que ele ia para um encontro com o cara, ele chegava, antes de dar oi, antes de dar bom dia, antes de qualquer coisa, ele virava e falava assim, você estava no hotel tal, com a pessoa tal, no lugar tal, ou você tem a empresa tal. Ou... Ele já chegava, tudo bom? Bom dia. Meu nome é José Disseu. Isso é gente finíssima. Não, e agente secreto do partido do exército cubano, que tá aí, ó, livre, leve e solto no Brasil. Agente, ele é, se eu não me engano, ele é coronel? Não sei. Mas ele é... Eu sei que ele foi treinado pela guerrilha cubana. Não, mas
Mas ele Mas é o Augusto formalmente... Nunes disse que ele não sabe pegar na arma. É mesmo? Diz o Augusto. Ah, provavelmente não. Não é exagero afirmar que o governo Lula possui centenas de dossiês armazenados em cofres institucionais e bases de dados sigilosos. São usados como ferramentas de pressão para garantir que interlocutores, no caso deputados, senadores, ministros, boca de veludo, procuradores, cooperem com os planos de execução do executivo, ou, no mínimo, não atrapalhem. A ameaça é sempre a mesma: colaborar ou ver o seu nome explodir no noticiário, não é, o Mota? Diga aí, Mota. Com investigações reativadas ou escândalos ressuscitados. Pode descer aí, turminha, quer eu descer? Isso tudo vai estar no dossiê, tá? Não vou ficar aqui lendo textos e mais textos. Eu quero mostrar como funcionava a parte da ABIN paralela. Pode descer? Pode descer? Essa arapongagem aí, né? Agora vocês vão entender como é que a anistia não passa, por que impeachment não passa. Pode descer, produção? Pode descendo aí. Que eu não vou ler todo o texto. Em breve, nem Wi-Fi passa. Eu acho que, na verdade, já tá descendo e eu não tô vendo aqui o retorno. Não, aqui tá travado pra mim. Tá não? Então desce aí, produção. Pode descer. Pode descer. Aí, para na flight level ali rapidinho, desculpa, turma. Sobe um pouquinho. Aí, maravilha. Então, aí eu recebi ontem uma série de documentos da Operação Flight Level. Eu não tinha nem ouvido falar nessa operação. De repente, quando eu fui ver Flight Level no Google, se você colocasse no Google Flight Level, quem é que foi? Perguntem pro Grok aí, eu vou perguntar aqui agora, quer ver? Vou fazer um exercício aqui, ó. Mas é porque agora acho que ele vai usar o meu tweet, né? Mas o que foi a Operação Flight Level? Porque eu recebi todos os documentos dessa galera, dessa operação aí. Aqui, ó, perguntando aqui pro Grok, no X. Perguntando agora aqui, ao vivaço. O que foi a Operação Flight Level? Não tem nome de ninguém nas matérias. Ninguém. Você vai acessando os sites, não tem ninguém. O Grok colocou aqui. O Grok é o serviço de inteligência artificial do X, né? A Operação Flight Level foi uma ação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil, com apoio da Receita Federal. Gravem isso, tá? Polícia Federal e Receita Federal. COAF, depois. Em 12 de abril de 2021. Quem que era presidente? Bolsonaro. Obrigado. Essa operação, de 15 de abril de 21, lembremos-nos que o Terça Livre foi fechado em outubro. Bolsonaro estava ali, ó, no auge, conseguindo manter o país firme e forte no meio da pandemia. Mas o que tinha nessa operação? Essa operação foi com o objetivo de combater crime de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o Grok, eu tô lendo o Grok aqui, isso que eu fiz agora, tá? A operação teve início após a apreensão em outubro de 2020, né, antes de 21, um avião executivo brasileiro no aeroporto internacional de... Vê se essa palavrinha soa legal para vocês. Lisboa, Portugal. Vai ter um fórum jurídico maravilhoso em Lisboa agora, daqui a pouquinho. Festa da democracia lá. Vai ter com um jatinho particular, né? Claro. Então, esse jatinho particular que foi para Lisboa, Portugal, transportava 175 quilos de cocaína e teria partido de Belo Horizonte, Minas Gerais. Detalhes da operação. Estou lendo o Grok aqui ainda. Nem é ainda o nosso dossiê, porque o nosso dossiê tem os documentos originais. Tá? Da Polícia Federal. Esse aqui é só o Grok. Eu só estou lendo aqui o que todo mundo pode ler. A PF identificou que sócios e operadores da aeronave estavam envolvidos em um esquema de transporte de drogas por meio de aviões privados. A organização criminosa utilizava laranjas e fantasmas para ocultar bens adquiridos com o crime, como imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos, Max. Cumprimento: 2 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em cidades como Belo Horizonte, Lagoa Santa, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Bloqueio de conta de 29 pessoas físicas e jurídicas, sequestro de 15 veículos, 5 imóveis e 8 aeronaves. Só que o detalhe é o seguinte, pode olhar aqui, ó, não tem nome de ninguém.
Pode olhar. Não tem nome de ninguém. Se você colocar no Google, assim, bom, peraí, operação de narcotraficante, cocaína e tal, e não tem nome de ninguém. Agora volta para a introdução do nosso dossiê, porque esse dossiê tá enorme, vai ser publicado na revista Timeline, e agora é que a brincadeira começa. Só para assinante, né? Só para assinante. Só para assinante. A Operação Flight Level, documentada neste dossiê da Timeline, é um exemplo trágico. Uma investigação sólida com provas, nomes, pela primeira vez, conexões internacionais, abafada. Pô, peraí. Como é que você abafa um troço desse? Ligando narcotraficante. Tem PCC no meio, tá? Tem tudo. E ninguém, não tem nome de ninguém. Mas o nome de ninguém. Em nenhuma matéria de jornal. Isso foi na época do presidente Bolsonaro. Todo mundo ali batendo nele. Que agora acabou isso. Vocês já perceberam, né? Não tem uma operação contra o PCC. Não tem uma operação quase, bem dizer, contra o narcotráfico. É raríssimo a gente ver isso aí. No governo Bolsonaro, lembra que a gente fazia até negócio de... Botava até aquela música do Senna? Lembra? Sim. Porque era quase todo dia. Quase todo dia tinha apreensão, né? Quase todo dia tinha apreensão, cara. A Polícia Rodoviária Federal vivia fazendo apreensão. Era recorde atrás de recorde. Era recorde atrás de recorde. Eles quebraram vários recordes. Era impressionante. Eu ficava impressionado. Falei, cara, que isso, meu irmão? Eu tava ali, né? Vamos lá. Só para eu poder ler ele, produção. Obrigado. Por que ela foi abafada, né? Porque esbarra em figuras com foro privilegiado, né? Em nomes que não podem cair. Mas pode ser desengavetada a qualquer hora se alguém contrariar os interesses certos. Vamos ver. Esse é o real poder em Brasília. Saber o que esconder, quando vazar e sobre quem silenciar. Por isso que o Hugo Mota tá nessa, né? Vai descendo. Pode descer esse texto todinho aí, que a gente não precisa lê-lo. Vamos lá pro dossiê da BIM Paralela. Pode clicar aí, a verdadeira BIM Paralela. Até a capinha ali ficou legal. A PF nas mãos do STF. A verdade sobre a DIP, Moraes, Fábio Shor e Ricardo Saad. Oi, Saad, tudo bom? Você não veio com Shor na Disney, né? Na última vez. Tenta. Tente outra vez. Rapaz, hoje eu tô, meu irmão. A coisa é linda. Você sabia que as investigações mais sensíveis da Polícia Federal não passam pelas superintendências estaduais, Max? Você sabia disso? Não passa mais, acabou. Elas vão para onde? Elas vão direto para uma divisão secreta em Brasília, a DIP. Divisão de Inteligência Policial. E só quem manda ali é o STF. Vai descendo aí, turminha. Produção, pode ir para a parte 2. Gravem esse nome da DIP, tá? 2. Toda vez que Alexandre de Moraes quer abrir um inquérito sigiloso, não é a Polícia Federal do seu estado que age. Por exemplo, se tem um narcotraficante do Amapá, não é a PF do Amapá que vai atuar, não, filhão. Se tem um narcotraficante em São Paulo, não é a superintendência da PF de São Paulo que vai atuar, não. Vai tudo pro colo do Alexandre de Moraes. Como? Ele ordena diretamente a esse Departamento de Inteligência Policial da Polícia Federal, DIP, lá em Brasília, que cumpre suas demandas fora dos canais convencionais entre a Suprema Corte e a Polícia Federal. E há um nome-chave nessa engrenagem. Fábio Shor, o homem que não pode mais pisar nos Estados Unidos da América. E que veio à Disney na última vez. Eu quero ver se ele vai ter culhão para visitar de novo. O homem que prendeu o Felipe Martins, mandou. Foi ele. Quero ver ter culhão para visitar os Estados Unidos. Fábio Shor, delegado da Polícia Federal, é o homem de confiança de Alexandre de Moraes dentro da DIP. Ele aparece em vários procedimentos como executor direto das ordens do ministro. Inclusive, ações de censura, prisões políticas, inquéritos secretos. Outro personagem, né, que estava caladinho, ninguém falava dele, é o Ricardo Saad, que a gente precisa saber quem ele é, porque ele foi exonerado por Bolsonaro exatamente na época daquelas investigações do narcotráfico que eu estava lendo antes. Esse cara foi exonerado por Bolsonaro. E quem é que traz o Ricardo Saad de volta? Não, vem cá, meu amor. Vem cuidar do COAF, para você poder cuidar de todas as transações bancárias de qualquer pessoa. Vamos lá.
exonerado por Bolsonaro. Só não, peraí, ali em cima ali. Saad era justamente o chefe do DIP, que hoje está na mão do Shor. Durante o início da gestão de Moraes no STF. Hoje, recompensado, é presidente do COAF. Sim, o ex-chefe de inteligência da polícia, tá? Que recebia ordens diretas do STF, agora preside o órgão que rastreia movimentações financeiras em todo o território nacional. É coincidência? Diz pra mim se é coincidência. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é quem produz os famosos relatórios de inteligência financeira, os RIFs, né? Como os usados para quebrar sigilo bancário de investigados sem ordem judicial clara. Na prática, aqui nós temos a verdadeira BIM paralela. Na prática, Moraes manda pro DIP, Shor executa, Saad coleta, agora via COAF, a Polícia Federal, não, desculpa, a polícia que não é federal, a Polícia Suprema, atua fora dos mecanismos republicanos e abafa o que quer e ataca quem quer. Faz a devassa na conta de qualquer pessoa ou simplesmente não fala nem o nome dessas pessoas nos jornais. Essa estrutura explica por que operações robustas como a Flight Level, que envolvia narcotraficantes do PCC, daqui a pouco a gente vai botar até matérias, algumas matérias que não estão nos principais jornais, matérias lá do Mato Grosso. Vou mostrar para vocês sobre isso. Que descobriu tráfico internacional por jatinhos, simplesmente desapareceram. A Flight Level simplesmente fez assim, ó. Não porque era uma que era o inoportuno, como é que é? Quando se incomoda? Incômodo da baleia? Como é que era? O Bolsonaro foi acusado? Importunação. Não é porque era uma importunação da baleia, mas porque era uma importunação por PCC, envolvendo nomes de políticos e de Brasília e de outros estados. Isso aí é a verdadeira Brasil Paralelo, a BIM Paralelo. A DIP, esse departamento, virou o braço de inteligência da STF. A KGB. Virou uma KGB mesmo. É muito claro isso. O Shor é hoje o presidente, ou sei lá, diretor, chame do que quiser, da KGB brasileira. E se ninguém investigar esse círculo de poder, a justiça vai seguir sendo usada como arma seletiva e não como instrumento de verdade. Enfim, essa era a minha participação no início do programa de hoje, para trazer para vocês isso aí. Se a produção quiser colocar aquelas matérias de jornais envolvendo os nomes, porque quando você vai no G1, quando você vai no Estadão, quando você vai na Folha, procurar o nome dos envolvidos, você não acha. De repente eu achei um jornal local no Mato Grosso. A produção, na verdade, que achou, não foi nem eu, né? A produção lembra disso aí. Achou uma matéria lá com o nome de uma mulher. Quer ver o nome dela? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o nosso grupo aqui, ver se a produção coloca rápido. Era isso aí, a namorada e lobista de Mato Grosso, que se uniu ao PCC para enviar drogas à Europa. Você vê, tem matérias locais falando. É a Nelma Kodama, pô. É? Conhecidíssima. Conhecidíssima. Ela estava nessa operação. Também. Da Flight Level. Tudo envolvendo PCC e políticos. E não dá nada pra ninguém, né? Ela não era ligada ao Alberto Youssef também? Porque eu me lembro dela aqui, cara. Não Será? ligada à Lava Jato. Não tem 14 anos de prisão nesse Não caso. tem 14 anos de prisão nesse caso, nada. Colônia agrícola. Nada. Regime fechado. Uh-uh. Impressionante, cara. O dossiê completo, gente, que assim, nenhum jornal vai publicar um dossiê como esse, nenhum no Brasil, até mesmo porque nós tivemos acesso a todos os documentos da Polícia Federal envolvendo isso aí, exclusivos, né? São documentos. A gente não vai colocar os documentos para vocês, óbvio, né? Jornalista não faz isso. Mas tá lá a matéria e... tá aqui, ó. Ela foi presa tentando embarcar com 200 mil euros no aeroporto de Guarulhos e ela foi investigada, presa e condenada no esquema da Petrobras pela força-tarefa do MPF, do Ministério Público Federal, na Operação Lava Jato. Pô. Toda essa galera foi abafada. Tá tudo ligado, né? Lava Jato. Meu Deus do céu, cara. Impressionante. Esse país é uma vergonha. Agora, existe a BIM paralela? Claro que existe. Ela era amante do Youssef, que a Fernanda Carelli lembrando. Ela tinha esse esquema. Ela era ligada mesmo.
literalmente. Pelo amor de Deus. Em espanhol, né? É, exatamente. Eles se conheciam biblicamente falando. É.